Olá galera, tudo bom? Preparados para mais uma revisão aqui no Histórias do Carlão? Então segue a chamadinha. Galera, o nosso assunto de hoje será sobre o Primeiro Reinado, período em que uma figura chamada de Dom Pedro I acaba se nomeando imperador do Brasil, ao qual ele vai governar então dos anos de 1822 até os anos de 1831, quando então ele vem a abdicar do seu trono. No dia 7 de setembro de 1822, Pedro havia proclamado a independência do Brasil. No entanto, quando isso chegou aos ouvidos dos membros portugueses aqui na terra brasileira, começaram uma série de disputas e regiões do norte e nordeste do Brasil enfrentaram uma série de resistências. Até que, finalmente, com o apoio da Inglaterra, nós conseguimos 2 milhões de libras, pagamos Portugal em 1825 e conseguimos o reconhecimento dessa liberdade. Só que, claro, isso teve um preço bastante alto, porque os britânicos queriam que voltássemos a ter novamente as relações de um tratado chamado de 1810, ou seja, beneficiar a entrada de produtos britânicos no território brasileiro. Com isso, Dom Pedro começou a articular toda a sua estrutura política, e para isso foi necessário criar uma Assembleia Constituinte para estabelecer uma Constituição. Nessa Constituição foi formada então por membros do Partido Português e Brasileiro. Só que uma discussão entre eles era saber qual seria o limite do poder do imperador. Dom Pedro verificou que ele perderia poder e a partir daí encerrou a sessão, trancando os membros no parlamento ali dentro. Vários deles ficaram ali com o objetivo de não quererem sair e, como resultado, entrou para a história o fato chamado de Noite da Agonia. A gente percebe que foi necessário reescrevê-la e aí em 1824 foi criada realmente a nossa primeira Constituição, chamada de Constituição de 1824. E ela estabelecia algumas situações bem simples: o voto censitário, cargo de senador vitalício, o estabelecimento de 4 poderes, sendo eles o executivo, legislativo, judiciário e um quarto chamado moderador que poderia alterar qualquer um dos outros 3. Ao mesmo tempo, além do voto ser censitário, estabeleceu uma relação entre Estado e Igreja, chamado de padroado e beneplácito. Essa Constituição, ela estabeleceu o catolicismo também como religião oficial e fez algumas mudanças. Nesse mesmo ano de 24, Dom Pedro I começou a enfrentar algumas dificuldades com a galera da região de Pernambuco, onde alguns proprietários de fazendas de cana-de-açúcar, insatisfeitos com o governo por causa da elevação de tributos e o descaso do Brasil, acabaram promovendo uma confederação do Equador, uma revolta a fim de proclamar uma república. Pedro envia tropas e acaba prendendo e matando os principais líderes. Só que a instabilidade do Brasil não acabou por aí, porque na região da Cisplatina começamos a ter um processo de luta envolvendo a Argentina, Brasil e as terras que pertenciam ao Uruguai. Essa Guerra da Cisplatina, que só vai ter o seu fim em 1828, gerou um grande clima de instabilidade dentro do Brasil, uma vez que o Brasil acabou perdendo a região, acabou tendo gastos excessivos e gerando um descontentamento da população em relação ao nosso imperador. Pedro I ainda vai gerar outros gastos através de uma guerra chamada de sucessão, onde, lá em Portugal, ele começa a ter algumas articulações para governar Brasil e Portugal, uma vez que o seu pai, Dom João, havia vindo a falecer. Mas, num primeiro momento, o seu irmão, Dom Miguel, governa lá, mas dentro dessas articulações, ele tenta colocar a sua filha, Dona Maria da Glória, para governar com 7 anos. Mas isso aí acaba não dando certo e ele vai tentar assumir o trono português um pouco mais à frente, quando ele vai renunciar ao cargo no Brasil. Essa grande instabilidade faz com que Pedro tentasse negociar com diversos grupos. A imprensa o atacava constantemente e a partir daí, numa viagem para Minas, ele não foi muito bem recebido. No seu retorno, houve uma grande festividade organizada pelos comerciantes portugueses, gerando com que os brasileiros não gostassem dessas atitudes, e esse episódio entrou para a história do Brasil como sendo a Noite das Garrafadas.
Pedro, ao perceber que a imprensa o atacava, um jornalista líbero Badaró acabou sendo assassinado por causa desse descontentamento. Os brasileiros não querendo mais a sua presença, vendo que ele poderia ter uma possibilidade de ir para a Ilha dos Açores para tentar conquistar o seu trono português novamente. Abdica em função de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que no momento só tinha 5 anos de idade. E aí, com a sua saída, o que acontece? O seu amigo José Bonifácio torna-se tutor de Pedro. E ao se tornar tutor de Pedro, nós contamos isso numa outra história, porque a gente vai iniciar a partir daí um momento chamado de período regencial brasileiro. Só que isso a gente conta num outro momento. Galera, se vocês gostaram da revisão e quiserem testar seus conhecimentos, clica no link aqui embaixo, façam os exercícios e arrebentem nos seus estudos. No mais, a gente se encontra nas redes sociais. Aquele abraço e falou!